sim e não tem a mesma medida. Eu escolho dizer não, não preciso sentir culpa. Agora, o que o outro vai fazer com o não é outra história. Você já aceitou algum convite sem querer? Ou aceitou alguma. Estar num ambiente que você não gostaria, simplesmente porque não quis dizer não? E acabou indo embora, pois com ressentimento, sentimento de culpa e até cansado? Então, nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre dizer não na amizade. Curte o nosso canal, Divã Sem Filtro. Nós estamos no YouTube, Instagram. Vai lá, curte, compartilha. E a gente vai ter esse momento agora batendo papo, eu e Marta, eu psicanalista, Marta psicóloga. Nós vamos falar um pouquinho do poder do não. E aí, Marta, eu quero falar um pouquinho sobre a gente não dizer não e depois se sentir culpado, cansado, em alguma situação. Então, por exemplo, eu tenho lá um convite para ir num churrasco. Esse dia eu não estou bem, mas porque é meu amigo, eu vou para esse churrasco mesmo cansado. Eu chego lá, será que eu vou ser uma boa companhia? Vamos começar a pensar um pouquinho. O que você acha? Eu acho que a gente dá muito sim para o outro e não aprende a dar sim para si mesmo. Quando você começou a falar sobre o dar ou não, às vezes a gente fica se sentindo culpado porque não vê que precisa de falar para a gente mesmo. Eu não posso, eu não estou bem. Se você me compreende, primeira coisa, quando eu te disser que não vou ao churrasco, uma coisa está acontecendo com a Marta. Será o quê? É o emocional? É uma TPM? É um problema familiar? A aceitação do não, a gente não trabalha nem conosco, nem com o outro. Então, quando a gente começou a pensar sobre o não, eu falei: quantos não eu dou para mim, quantos sims eu dou para o outro? Então, às vezes é necessário o não. Outra coisa, quando a gente fala do não, outra coisa que me vem na cabeça: as pessoas às vezes estão infantilizadas, nunca ficam adultos ao ponto de entender que naquele momento eu preciso te dar não, não por ela, mas por mim. Eu vejo isso em várias relações, não só da amizade. Às vezes uma amiga até te compreende, de entender assim um momento, fica meio receioso, meio chateado, mas compreende. Mas no ambiente familiar eu acho que é sempre muito mais complicado o não, que às vezes é necessário e às vezes esse não eu posso dar de uma forma que não seja tão assim categórica. Não vou, não quero, não faço. Sim, fica meio que duro. Mas quando a gente consegue se relacionar com a gente, com o outro, até na nossa profissão mesmo. Quando a gente fala para um paciente, não tenho disponibilidade, pela agenda ou por alguma situação pessoal. E a gente está dando não, e ao mesmo tempo, às vezes, a gente fica assim, pensativo pela necessidade do outro e até a nossa necessidade como profissional. São os nãos da vida que a gente precisa saber lidar a cada dia. E isso a gente nunca aprendeu, porque a gente aprende sempre o quê? É legal quem sempre está disponível. É legal se a minha amizade vamos para o churrasco, vamos para o cinema, vem para minha casa, vamos viajar juntos. Aí, se tudo isso eu der o sim para você, tá tudo certo. Agora, quando eu começo a dizer não posso, eu não preciso justificar o meu não. Não tem necessidade. Porque às vezes eu não estou preparada para ficar te justificando. Eu acho que não é não. E o outro tem que estar aberto também. Assim como eu tenho que estar aberta para receber um não. Eu acho que não é prejudicial em momento algum. Em várias situações na minha vida que eu vejo que as pessoas recebem o não como uma guerra. Eu te dizer, não, não posso passar o seu aniversário, que a gente bota isso muito em foco, né? Ah, se eu não passar o aniversário com a Gilca, não vai fazer sentido e a Gilca vai achar que eu não tenho sentimentos por ela. E no dia do aniversário da Gilca, o que eu quero é que ela esteja feliz, que essa minha amiga esteja bem. E talvez ela quisesse muito eu por perto, mas eu não estou bem. E aí talvez eu estrague até o aniversário dessa amiga, da Gilca, e não seja um momento legal, e às vezes é um ambiente pequeno, não é uma festa que ela não vai me perceber, e fica chato. O que eu vejo da vida é a leveza. Então, às vezes, você fica chateado com o meu não, porque você na vida inteira só aprendeu com seus pais que o não é um ato negativo. E às vezes esse não nos faz crescer tanto e nos conhecer tanto.
Eu vejo isso bem na minha vida. Eu me vejo que o não é uma desconstrução de mim, mas é uma convicção do que eu necessito no meu momento. Quando eu dou não ou eu recebo não. Ô, Marta, e tem tudo a ver porque o que que acontece? A palavra não, primeiro que ela já soa de uma forma negativa. Então, a tendência da gente ouvir mais sim é maior do que ouvir o não. E aí, as pessoas têm associam muito assim. O não vai me levar a não ser aceito mais, eu vou parecer ruim. O não pode passar a impressão de que eu não tenho comprometimento com aquele momento, que eu não estou respeitando o momento do outro. E é muito engraçado que a semana passada eu fui pintar o meu cabelo, né? E uma amiga falou: ah, vem aqui que eu pinto o seu cabelo. Aí eu fui. Aí ela pintou meu cabelo, daí ela falou assim: ah, eu queria cortar o seu cabelo. Eu falei: não. Ela levou um susto. Mas foi muito natural meu. Eu já falei: não, você não vai cortar meu cabelo. Ela assustou. E daí, depois eu fiquei preocupada, porque eu fiquei pensando: nossa, ela ficou chateada com o meu não, mas eu não queria que ela cortasse meu cabelo. Aí virou motivo de brincadeira, porque agora a gente se falou essa semana e ela falou: ah, você já decidiu se você vai deixar. Também não quero cortar seu cabelo mais, mas naquele momento eu percebi que eu assustei. E depois eu fiquei pensando o quanto que esse não poderia ter impactado nela, né? O quanto eu poderia ter deixado ela sentida. Como a gente se relaciona com esse não desde criança? Qual que foi a sensação? Será que ela ainda vai ser minha amiga depois de eu falar não? Será que ela ficou chateada? Será que eu vou perder a amizade? Será que... E aí passa várias coisas na cabeça, né? Qual que é essa preocupação de ser aceita, de ser amada, realmente conseguir conquistar essa amizade que a gente começou há pouco tempo? É um desamor? Não é um desamor? Ela... Aí depois eu pensei, eu falei, puxa vida, isso não vai definir uma amizade. Eu dizer não para ela cortar o meu cabelo, se ela gostar de mim, tá tudo bem. Ela vai aceitar e tá tudo bem. Então, mas são coisas que ficam enraizadas dentro da gente. Principalmente, por quê? Porque na infância, o que que acontece? Quando você tá lá, você tem vários irmãos, eu tenho vários irmãos. Então, qual que era o poder do não ali? Entre o relacionamento entre nós. Eu tenho que falar sim para todo mundo? Qual o momento que eu coloco aquilo que eu realmente quero? A pessoa que ela é adulta e que ela tem a dificuldade de dizer não, precisa entender o que que faz ela ter essa dificuldade. Foi trabalhado muito o sentimento de culpa? Não gosto dessa palavra, porque o sentimento de culpa, ela leva a pessoa a dizer não. A pessoa se sente tão culpada o tempo todo que vai chegar um momento que ela vai querer falar o sim para ela não se sentir culpada. Então, quando esse sentimento ele é estimulado, a forma como a pessoa lida com a vida é muitas vezes falando sim, sim, sim para tudo ou para muitas coisas que geram cansaço, geram desgaste. Dizer sim para tudo não significa sentimento positivo. Tanto que a gente é ensinado. Qual o contato que a gente teve com esse não? Pegar uma criança e agora, nessas gerações últimas, agora, eu não escolhi o que eu comia. Então, se eu não escolho o que eu como, eu tenho que falar sim para tudo. Porque eu vou comer o que tem na minha casa. Eu não vou falar assim, eu não quero esse ovo. Não, você vai comer o ovo. Eu não quero essa carne, eu não gosto da carne. Não, você vai comer o que tem. Então, quantas pessoas que foram criadas dessa maneira e que aí até para ser aceito, acha que tem que ficar aceitando tudo. Quando você fala da culpa e da preocupação, também penso assim, a insegurança. Às vezes a gente não fala o não para o outro por insegurança e por medo também. Você ficou preocupada com a relação de amizade, mas você tinha certeza que não queria cortar seu cabelo. Então você era a preocupação com o outro. Mas às vezes a gente também tem esse lado da nossa insegurança, nosso medo, nossa culpa. Então, assim, na família, eu só vou ser sempre bem aceita se eu estiver cedendo. Isso é quase que a normalidade da situação familiar. Se todos os domingos eu for jantar ou almoçar na casa dos meus pais, eu vou ser bem recebida. Mas no dia que eu não for, eu já sou a antipática, que está sempre dando não, porque ela quer falar distante. E às vezes você até quer, porque você às vezes é o único dia que você tem da semana para você estar no seu momento. O seu tão natural de não cortar o cabelo, e mesmo na brincadeira, mas tem aquela preocupação e quem sabe até uma insegurança com a culpa junto. Eu não posso magoar o outro. E ultimamente eu estou muito nessa coisa do autocuidado, da autocompaixão, do auto-amor.
Porque se eu não for melhor comigo, eu não vou ser com o outro. Quando a gente começa a se ver, a gente se ver melhor como mãe, uma amiga e como todas as outras aceitações. Então, quando eu me olho e vejo assim, esse não é necessário para quem? Para mim e para o outro. E assim, às vezes a gente não faz e coisas bem pequenas. Vou dar um exemplo. Eu não te dou carona se tira do meu rumo. Não te dou carona. Não é mais carona. Mora na mesma rua que eu. Aí eu moro na mesma rua, mas eu moro no início e você mora no fim. Ou eu moro no meio. Então a outra metade você vai a pé. Isso é carona. Mas na hora que eu dou a volta no final da rua, eu disse é carona. Só que quando a gente fala isso para o outro e diz que eu não quero te deixar até lá, o outro às vezes fica magoado e não é por causa de mim, é por causa dele. É o que ele não se conhece, a forma que ele lida com os nãos. A sua amiga não, ela foi madura. Eu entendi, levamos na brincadeira o cabelo. Mas se ela não fosse, ia abrir um gatilho, ia abrir várias crises que não era sua, era dela, Uhum. entendeu? E isso acontece demais. Então, ela é egoísta porque ela não quis me deixar no final da rua. Poxa, mas você nem pegou um ônibus, nem esperou o ônibus, nem esperou o Uber, e porque eu te deixei na metade da rua e não te deixei na porta de casa, eu sou injusta. Então, assim, eu começo a avaliar aonde é que eu entro nessa situação. Então, se você for me julgar totalmente negativa e abrindo um bando de não, ou até grosseira, isso não me incomoda mais. E antigamente me incomodava. Me incomodava eu pegar e falar assim: Ô Gilca, impossível eu te deixar lá no final da rua. Por quê? Não tem um porquê. Simplesmente porque talvez aqueles 3 segundos, 5 segundos que eu vou te deixar lá, não vi a necessidade. Talvez em outro momento, em outro dia, eu possa fazer. Então, isso acontece muito, não é? Até nas amizades e também com filhos. Principalmente, igual você falando da comida. Come o que tem na mesa. Hoje, a criança escolhe o que não tem na mesa. Mas também começaram. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu quero dizer o que está acontecendo hoje. Hoje começaram um radicalismo. Criança não come açúcar até os 2 anos. No primeiro e no segundo ano, eles vão estar indo em festinha que o que mais tem é doce. Então, isso daí é o quê? Eu vou lidar com não, com frustração, com limites. O que que eu estou fazendo com essa criança de hoje? A gente cria comportamentos que depois vai dando descompensação e a gente nunca se percebe, simplesmente porque a gente não explica. Ou às vezes não precisa de justificativa. Só preciso dizer, não vou fazer porque isso não é saudável. Igual uma que eu atendi, que a mãe falou assim: não sei mais o que fazer porque ele quer açúcar, ele está comendo doce escondido. Será que isso é o ponto-chave dos nãos que essa mãe está dando para essa criança? Nesse Uhum. açúcar não tem outra coisa. Às vezes são os limites que você não teve ou as frustrações que você tem que você quer levar para mim. Se eu te digo não, a minha resposta já é automática. O que eu diria para mim? Não é um ato egoísta, mas é um ato de qualidade de vida. Porque quando eu desvio 2, 3 quarteirões para te deixar em um lugar, isso é desconfortável para mim, é complicado, entendeu? E a pessoa que eu tô te dando carona, ela nunca se preocupa se meu carro tá legal, se eu tenho gasolina. Ela só se preocupa com o não e o sim que eu vou dar. Então, quem é o egoísta dessa conversa, dessa história? Quando o não vem negativamente para a minha vida e para a sua vida, aí você fica doído. Mas será que o doído é do não ou o doído é da minha maturidade? O que eu não tenho é maturidade naquele momento. Aí, por que que o fulano me deu não? Porque ele não podia, acabou. Eu não vejo assim coisas que as pessoas ficam tão doídas e tão. Parece assim que passou um vendaval. Ó, uma coisa que acontece muito em família, não sei vocês, é Natal em família. A gente tem que estar todo mundo agregado. Essa tradição traz realmente um bálsamo para o momento de Natal. Natal, o que que a gente pensa? Jesus. Natal é luz, Natal é leveza. Quantas famílias passam o Natal de uma forma tão pesada? Porque simplesmente não queria estar naquele lugar. E aí faz essas piadinhas engraçadinhas de Natal, de eu tenho que
me perceber e ver como é bom estar com o outro e comigo. É a autocompaixão que eu tenho que ter por mim e pelo outro. Então, assim, eu vou ceder o que traz conforto. O que não me traz conforto não vai ser legal nem para mim nem para você, porque não sei se já aconteceu isso com você, Gilca. Eu te dou um sim, igual a história que eu dei de exemplo de uma carona, e você vai me deixar lá e volta no maior mau humor. E aí, como é que você trabalha esse seu mau humor? A história da carona ela é muito verdadeira. A pessoa se compromete, por exemplo, você entra na faculdade, te dou carona. E aí chega um momento que quando isso passa a ser uma obrigação e não uma carona, tem dia que a pessoa não tá legal e ela fechou ali o compromisso e não soube falar não. Dizer não, a pessoa precisa estar preparada, entendendo o quê? Eu escolhi dizer não, não preciso sentir culpa, não preciso questionar se vão me aceitar ou não porque eu dei a palavra de que eu não quero. Agora, o que o outro vai fazer com o não é outra história. Eu acho que ficou bem claro sobre a reação do outro em relação ao não. E realmente, você pode ver, não tem o mesmo peso. Sim e não tem a mesma medida. Parece que o sim ele é mais bonitinho, ele é mais aceitável, ele é mais compreensivo. O não, não. Principalmente nas relações. Falando até de relacionamento profissional. Quantas pessoas que entram numa empresa e vai aceitando um monte de coisa, um monte de trabalho, 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 e aí chega um momento que nem ela dá conta daquilo que ela está fazendo, porque ela não soube dizer não. E muitas vezes, por não saber dizer não, entra furada em situações que não tem nada a ver com aquilo que seria para o dia a dia dela. Só porque não soube olhar e falar, não, isso aqui não é para acontecer. E aí, trazendo isso para as relações de amizade, eu vejo que a amizade que tem valor, ela vai aceitar o seu não. E é importante a gente saber usar isso. O verdadeiro amigo, quando você falar eu não posso, está tudo bem. Mas isso tem muito a ver também com a maturidade de quem está recebendo esse não. Como que ele enxerga o outro? Porque se ele enxergar o outro como alguém que só serve ele, está ali só para servir, quando esse outro falar não, ele vai se sentir mal. Como assim não vai me servir? Agora, se ele enxergar o outro como uma pessoa que escolhe o momento certo de fazer as coisas, de estar com ele, que tem qualidade naquilo que faz, ele vai saber diferenciar. Parece algo assim tão imaturo, né? Parece que a gente está falando de pessoas tão novas, mas tem adultos que têm esses comportamentos e muitas vezes quebra vínculo, até com pessoas que poderia dar certo. Uma amizade com um parente, relacionamento dentro de casa, na igreja, nos ambientes sociais, e a pessoa muitas vezes perde o relacionamento porque ela está acostumada a ser servida. Então, quando deixa de servir, ela vai achar ruim. Vejo também nas relações a chantagem. Você leva para um ambiente de trabalho um padrão que às vezes você tem em casa. Você diz assim: eu tenho que dizer sim para o meu chefe. Eu tenho que dizer sim para o meu pai, porque senão vai acontecer isso e isso. E, na Uhum. verdade, é você que está criando uma situação. Você está deduzindo várias situações que só existem na sua cabeça. Se você souber falar, "Bom, eu posso te entregar esse trabalho amanhã, daqui 2 dias", só se for um chefe desregulado que vai falar, não, eu quero agora. Mas a gente está falando de pessoas que vivem num ambiente normal, numa sociedade que pensa com a igualdade no ambiente familiar, paz. Eles não se percebem que aquele filho cresceu, que aquele filho tem personalidade e uma hora tem que ter conversas de adultos. Até o próprio filho acha que o pai vai sempre agir com ele da mesma forma. Então não chega e fala assim: ai, mãe, tá acontecendo isso. Não, o pai e minha mãe vai me julgar dessa forma. Eu não vou dizer, não vou falar o que está acontecendo porque vai virar uma guerra. E na verdade não vai. É você que cria pelo medo ou a insegurança que existe dentro de você nas relações que não sabe dizer não. Vê sempre o não como algo extremamente negativo. É mais uma questão de como eu trabalho o meu não para mim e para o outro. Todas as nossas relações, seja de amizade, seja de namoro, seja familiar, igual a gente está dando exemplos, e são coisas que a gente vê no dia a dia. Quanto mais vai envelhecendo, esse ser vai ficando mais chantagista. Não vai me dar, não. Você já pensou, se eu morrer amanhã, eu já sou uma velha? Aqui na minha casa acontece. Então, eu fico olhando assim, eu falo, gente do céu. E essa chantagem
que chega a ser doentia, porque às vezes coloca no outro muita culpa, É. coloca no outro uma insegurança, coloca no outro os valores ou desvalores, né, que não existe. E as nossas relações, elas têm que ter maturidade, porque se eu não consigo ter maturidade como filha, eu não vou conseguir também ser uma boa profissional, porque lá eu não estou vendo um chefe que aquele chefe necessita do meu trabalho e eu necessito dele e tem feedbacks, tem uma relação saudável de parecimento de trabalho. Vou ver sempre ele é o chefe, ele é superior. Do mesmo jeito que dentro de casa eu vejo meu pai, a mãe. Lá eu não posso dizer não. Às vezes é um problema que você chegou atrasado, eu não consegui chegar na hora por causa do trânsito, ou meu carro quebrou. Teve uma situação na semana passada que eu atendi uma pessoa e ela falou assim: eu não consigo lidar com as diferenças dentro do trabalho quando vem a coisa do não nas relações comigo. Eu tenho que dizer não para aquela situação. E aí a gente começou a ver o quê? Que ela não conseguia porque ela veio sempre de um ambiente muito ditador. Eu te dou a ordem e você não tem direito de escolha. A gente não está falando disso, a gente está falando de pessoas que pensam, que são livres e que têm o direito de escolher o não quando isso não está confortável. Mas muitas vezes a gente está preso nos nossos valores, na verdade, às vezes nem é tão valor, é desvalores. Eu desvalorizo aquela situação. E aí eu faço por causa da chantagem, eu faço porque você não sabe escutar o meu não, e aí vai gerar uma polêmica, uma confusão, uma briga, e aí eu vou me fechando e estou sempre te dando sim. Outra coisa que acontece muito nas relações, que eu vejo demais, é assim: você é minha única filha, então você pode fazer para mim. Por que que você não pode? Você pode sim, você tem mais tempo do que eu. Qual é o problema? Então você já está dizendo para mim que eu não posso te dar não de forma alguma. Aí você justifica que eu não posso te dar não. Imagina, como você vive, como você vê essa situação? Marta, você estava falando aí, eu lembrei muito, muito, muito de uma jovem que eu acompanhei, isso faz muito tempo. Assim que eu comecei a trabalhar com adolescente, e a mãe dela dizia não para tudo, 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 tudo. E ela chegava para mim, ela falava assim: Ilka, eu não posso escolher uma camiseta. Se eu chegar numa loja e eu quiser a camiseta verde e ela colocar na cabeça que ela quer a vermelha, ela fala não para mim, eu tenho que comprar a vermelha. E aí, na verdade, a gente está falando do resultado disso, porque a pessoa que convive com alguém que impõe muito, ela vai ter a dificuldade de dizer não. Infelizmente, vai estar condicionado na mente dela de que ela precisa falar sim para tudo, porque senão vai acontecer alguma coisa. Então, você imagina, uma mãe ou um pai que cria um filho debaixo dessa imposição, né? Que eu lembrei muito desse caso. E a gente estava conversando e ela falou assim: Você lembra disso? Eu falei: Lembro. Ela falou: Gil, que eu tenho dificuldade até hoje com várias situações. Não, a pessoa que ela está condicionada a só falar sim, ela não consegue entender o poder do não. Quantos lugares que a pessoa se coloca porque ela não conseguiu falar: Eu não quero isso. Não é só de amizades, por exemplo. Você vai fazer amizade, a pessoa vai te influenciar a tomar uma decisão ou viver uma vida que não é para viver. Isso é o mais clássico. Todo mundo fala: olha com quem tu andas e você vai ver quem você é. O poder do não ajuda você a trocar de trabalho, dependendo da situação, você olhar e falar: não, eu não quero isso aqui para mim, eu vou trocar de trabalho. Num relacionamento, você identificar sinais antes de estar mais envolvido emocionalmente e você ter coragem de falar: olha, não quero, não tô afim, não é isso que eu quero para minha vida. Até situações dentro de casa, com a educação do próprio filho, porque aí você reproduz isso, sempre falando sim para o filho, porque você ouviu muito não. E aí a gente consegue enxergar os dois lados. Aquele que seria a vítima mesmo, do excesso de não que gerou na vida da pessoa a falta do não. A pessoa não conseguir se posicionar. E o contrário. Quando eu não me posiciono, quais são as consequências que isso pode gerar para a minha vida? Porque não tem um dia que você vai falar assim para tudo. Dentro da sua rotina vai ter coisa que você vai ter que falar não para poder cumprir a sua rotina. Na sua agenda vai ter coisa que você vai ter que falar, não, isso aqui não tem como, para poder cumprir a sua agenda. Na vida profissional, a mesma coisa. Não pode aceitar tudo. Várias situações vai ter um momento que a pessoa precisa se posicionar. Falar, não, isso aqui não tem como.
Nos relacionamentos com amigos, a mesma coisa. Relacionamento dentro de casa, a mesma coisa. Então, você vê, tem os dois lados. E, na verdade, um é consequência do outro. Uma coisa que eu pensei também, quão prazeroso é para uma pessoa dizer não para outra diante de coisas tão simples. Eu frequentei uma igreja um tempo, a moça da limpeza, ela é a igreja perfeita. Você chega tudo muito limpo, sempre muito difícil você chegar a ter uma coisa fora do lugar. Só que ela é tão obcecada por aquilo, existem proibições que você fala, meu Deus, não precisa de tudo isso. Ali no convívio mesmo. Então, por exemplo, você vai utilizar uma cozinha. Não, tal horário, pelo amor de Deus, não mexe, porque o fulano vai achar ruim. Isso aqui não pode, isso aqui não tem jeito. Não, nesse momento não dá. Então, e aí tinha todo protocolo. Eu admirava a questão do cuidado com o ambiente, mas esse excesso gerava vários problemas de relacionamento, porque o excesso do não, ele é ruim, mas a falta do não também é ruim. A gente olha para o não como algo muito negativo, e não é. Qual o momento que eu preciso dizer não? Qual o momento que eu posso ceder em algumas coisas? Qual momento eu dizer não vai me livrar de algumas situações? Não se preocupar com a decisão que você tomou no sentido de eu preciso tomar a decisão para agradar o outro. Não. É ter a maturidade de olhar e falar, não, eu vou tomar essa decisão de dizer não, por quê? Por causa de X, Y, e tal situação? Ótimo. Então, independente se eu vou agradar o outro ou não, mas eu tenho certeza que o meu não está sendo por algo que vai fazer bem para mim, que vai ser positivo para mim e que vai me dar tranquilidade naquilo que eu estou fazendo. E aí, se a pessoa consegue pensar dessa maneira, ela começa se livrando da culpa, porque nosso podcast hoje é para ajudar pessoas que têm dificuldade de dizer não e que sofrem, porque a pessoa vai lá, ela fala sim, onde ela não gostaria de falar, muitas vezes coloca em situações que ela não gostaria de viver, ela se cansa, se a situação não dá certo, ela se culpa, dependendo do que for, ela fica cansada e aí se desorganiza total. Né? Vamos pegar um outro exemplo. A pessoa que não fala não, ela vai só assumindo responsabilidade. Convive lá numa comunidade e final de semana vai ter uma festa junina. Pediram 5 coisas para ela. Ela recebeu 5 responsabilidades. E ela não consegue nem mensurar que as 5 coisas que ela precisa fazer vai tomar muito tempo dela, ela vai ficar exausta. Só que no fundo ela não queria fazer, ela só fez para agradar o outro. E aí qualquer situaçãozinha que vem que não for legal, ela vai sentir culpado, vai sentir, ela se sente muitas vezes desvalorizado. Isso acontece muito com a pessoa que aceita a fazer um monte de coisa. Porque uma coisa que dá errado, e se alguém vier reclamar, chamar atenção, ela vai falar, mas nossa, mas eu fiz o que eu pude, fiz mais do que eu pude, e ainda não deu certo. Ela entra num nível de estresse que poderia ser evitado. Como que a gente trabalha na nossa mente para mudar esse comportamento? Quantas pessoas que estão exaustas porque elas não falam não e elas vão só se enchendo de trabalho, trabalho e compromisso, um monte de coisa. Como trabalhar isso? E você vê que isso também abre muitas situações que você vai ficar realmente adoecida. Não é só o limite. Eu fiz de tudo, eu dei o meu melhor. Não é só estar exausta do que fez. Vai muito mais além do que isso. Porque ela também vive a falta de conhecimento dela mesma, de limite. Quando eu digo eu não consigo, não é porque eu sou incapaz. É porque às vezes o tempo que o outro me deu não vai fazer o que ele vai pedir. E no Uhum. final ele vai fazer a crítica negativa só porque eu não dei não. E aí deletaram para a menina, ela tinha que procurar o cantor e aí numa escola para cantar na festa junina, tinha que resolver a coisa da comida, como ia lidar, e comprar todas as toalhas da mesa que tinha que pôr na festa. E aí, no final das contas, ia ficar alguma coisa sem fazer. Então, ou ela ia dividir responsabilidades, ou ia faltar alguma coisa. Eu já penso totalmente diferente. Se você está colocando muita coisa em cima de mim, algo vai ficar a desejar. Uhum. E aí depois não vem me culpar, porque eu já estou vendo lá na frente. Então isso é tudo. E eu não me vejo que eu seja incapaz, mas é a falta do tempo, disponibilidade. Então, quando eu vejo isso tudo, eu não seria capaz de fazer.
mas o tempo que eu tenho não vai dar certo para eu fazer. E no trabalho acontece muito isso. Eu tenho uma coisa que eu tenho que entregar amanhã, 10 horas da manhã. Aí o outro me pede outra coisa que tem que entregar 10h15. E aí eu vou dar conta? Mas aí, porque você vai sentir que, ai, meu chefe vai brigar comigo, vai se chatear, eu vou dar conta, eu vou fazer. E pode até ser que você faça os dois, o de 10 horas, o de 10h15. Mas um não vai ficar bom. Não Uhum. vai. Porque ninguém é super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha. Mas a gente não se percebe isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente não se conhece, a gente não dá valor nem a mim, nem à situação. A situação pede dedicação. Aí eu sei que eu não tenho, eu dou sim, só para resolver, e não vou resolver direito. Eu acho assim, sai mais barato você saber o sim ou não que você tem que dar até para sua saúde mental, sua saúde física. Você comprou uma roupa que você não queria comprar. Olha o arrependimento. E às vezes você diz, foi muito caro e não valeu a pena. Cheguei em casa e me arrependi. Eu vou voltar para trocar. Cheguei lá, não tem nada que você troque e você gosta. Por quê? Porque você já fez a compra indesejada. Tudo que a gente não deseja não vai dar certo. Não que a gente no trabalho, eu desejo tudo do meu trabalho. É um falso moralismo. A gente trabalha por necessidade de sobrevivência. Então tem muito, muito sim, muito não que eu vou fazer por obrigação. Se eu falar que não, eu estou me iludindo e vivendo uma fantasia. Mas tem Uhum. coisa que nos adoece simplesmente por não querer. Eu vou magoar o outro vai se chatear comigo, o outro vai se vitimar comigo, o outro vai me culpar. Mas se eu não tenho culpa, por que que eu vou me sentir culpado? Se eu não errei, por que que eu vou me sentir culpado? Ó, esses dias aconteceu uma coisa comigo, bem o que a gente está falando. Era um domingo, eu estava muito cansada. E tinha um churrasco. E eu falei, eu não vou. Aí o meu marido disse, eu vou. Eu vou porque eu tô com vontade de comer uma carnezinha e também eu não vou dar, não. Aí quando ele chegou lá, uma pessoa me ligou. Tá tudo bem com você? Eu falei, só tô muito cansada. Mas você não vê o porquê? Eu disse, porque eu tô cansada. Mas parece que o meu cansaço era tipo assim, frescura. Qual o problema de estar cansado? É domingo, você ia descansar aqui. Só que o meu descansar naquele domingo era eu ficar à toa dentro de casa. Não Uhum. precisar de roupa mais arrumadinha para ir para um churrasco. Eu podia ficar em cima da cama à toa, lendo um livro ou vendo uma TV, ou não fazendo nada. Mas o meu cansaço, na visão talvez dela, que eu não quis questionar, desnecessário ou era uma frescura. Só que eu peguei e falei, eu não vou me preocupar com o pensamento dela. Eu só estou preocupada com o meu cansaço, que amanhã é segunda. Então eu tenho que pensar na minha segunda-feira. E aí, na minha cabeça, ficou tudo muito bem. Aí ela, depois, no finalzinho, ela falou assim: eu também estou um pouco cansada, mas já estava marcado esse churrasco, eu tinha que fazer. Sabe o que, que me incomoda mais? Esse eu tinha que fazer. Quando você fala para mim, você tem que fazer, ou você devia fazer, era melhor você me dar não. Porque eu não tenho problema com não. Agora, não fala assim, você tem que fazer, é seu dever. Eu não vejo que tem esse peso, mas as pessoas, muitas vezes, por amizade ou pelo ato social, vive esse sufocamento. Essa coisa que no final do mês ou no final da semana, você vai estar muito mais cansado porque você não quis se permitir descansar pouquinho mais, nem acabou seu cansaço, mas você deu uma equilibrada para recomeçar a semana, porque o outro ia te ligar, ia te mandar uma mensagem e você fica com medo, fica preocupado, fica inseguro, porque é uma coisa de infância. É como se não tivesse qualidade quando eu digo não para você. Eu só vejo coisas negativas. Eu sou egoísta, eu sou individualista, você só pensa em você, você não pensa no outro. E as pessoas que fazem isso, elas não pensam no que estão falando. Porque era muito melhor dizer não do que dizer, você tem a obrigação, você tinha o dever de estar aqui, cansado ou não. E não tem um respeito nem comigo e nem com o outro.
Eu falo assim, o mundo realmente está muito doente. Não é uma coisa simples de lidar. A gente vê assim, olhar com simplicidade, mas cada dia está muito mais confuso do que a gente imagina. Com E cada certeza. dia está muito mais dolorido, porque é uma coisa que dói e às vezes a gente leva nas costas a vida inteira. Por quê? Se você não faz isso para o seu irmão, por que que você não fez? Por que que você não pôde? Qual o motivo? Tinha que você fazer. Era a sua obrigação fazer. Então, isso são coisas que pesam muito ao longo da vida, pesam muito ao longo do mês, da semana. E às vezes a gente vai passando assim, ó, e depois não sabe porque a gente está sobrecarregado. Nosso papo de hoje, a ideia é trazer de uma forma bem prática para quem assistir identificar qual que é a maior dificuldade. Mais uma vez a gente fala do equilíbrio. Então, para o sim e para o não precisa ter equilíbrio, precisa harmonizar as coisas. E eu gostaria sim de convidar você que está assistindo a identificar isso e se você perceber que isso tem te feito mal, buscar ajuda, precisa buscar ajuda. Porque eu não preciso desagradar ninguém, mas eu também não preciso apenas agradar as pessoas. É sentir mesmo, é perceber qual o valor do sim e qual o valor do não. Eu acredito que esse nosso papo trouxe um pouco sobre isso, de uma forma bem simples e prática, mas que você consiga identificar dentro das suas relações como que você está lidando. Aí tem, para a gente finalizar, Marta, o maior problema é manter o equilíbrio. O excesso de não também vai fazer mal. Se eu estou numa empresa ou se eu estou na minha casa, por exemplo, eu moro eu com meus dois filhos aqui e tudo eu falo não, esse excesso vai fazer mal. Se eu nunca posso ceder, sempre tem que ser sempre do meu jeito, enfim, isso vai fazer mal. Como eu estou vendo as minhas relações? O que está me adoecendo? O que está pesando? E quantas pessoas hoje já sentem esse peso e não conseguem cuidar disso? E se você não consegue cuidar, você precisa buscar ajuda, justamente para se resolver, porque ainda dá tempo de parar de falar não em excesso ou falar sim para tudo que aparece na sua frente, né? Para sair um pouco dessa sobrecarga. Então, para finalizar, eu gostaria de convidar uma pessoa que tem essa dificuldade a buscar ajuda. E só a própria pessoa consegue mensurar o quanto que ela tem, se é excesso de sim ou excesso de não. Cada um sabe o sentimento que tem quando fala não, ou melhor, quando fala sim querendo falar não. Buscar ajuda no sentido de dar limite para as coisas. Nós estamos criando grupos terapêuticos. Pode ser grupo sobre isso. O poder de dizer não, o poder de dizer sim. Então, vocês estão convidados a participar do nosso grupo. Você pode clicar no link da bio aí, fazer uma inscrição para trabalhar também com esse tema, te ajudando aí a organizar a sua vida emocional mesmo, e a forma como você lida com as pessoas